Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Jeremias, no capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Verdade. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Nós vamos falar hoje de chamado. Eu não tenho um tema para essa mensagem, mas quem sabe no final você pode colocar um tema. Mas eu não tenho um tema. Essa palavra o Senhor me deu faz mais de uma semana. Faz mais de mês já. Faz mais de mês que o Senhor me deu essa mensagem. Eu estava no meu quarto orando ao Senhor e o Senhor sempre vai trazer à sua memória a palavra que você já leu, né? Então, eu já tinha lido esse versículo várias vezes e essa palavra, ela deu norte para o meu ministério quando eu voltei para a casa do Senhor. E eu estava na minha casa orando ao Senhor e de repente a mensagem veio, o Espírito Santo foi ministrando o meu coração, e o Senhor disse: você vai falar essa mensagem para uma pessoa, você vai sair daqui, eu vou te mostrar a pessoa que você vai destinar essa palavra a essa pessoa, porque eu quero curar ele. E aí eu vim para a oração nesse dia, cheguei aqui, orei ao Senhor e olhei e não vi, eu falava: Espírito Santo, quem é a pessoa, e o Espírito Santo não me mostrou aqui. E aí a gente foi fazer algo com uma irmã, na casa de uma irmã. Eu não posso falar porque eu não pedi permissão para falar, né, da pessoa. Mas quando eu fui na casa dessa irmã, de repente eu estava lá, né, e ela contando algo que ela teve com esse casal. E de repente o Espírito Santo fala comigo e diz assim: lembra da palavra? É ele. Dê essa palavra para ele do jeito que eu falei para você. E o Espírito Santo naquele momento me usou para essa pessoa. Hoje, essa palavra deu frutos na vida dessa pessoa e eu fico muito feliz por isso. Porque o Espírito Santo levantou essa pessoa no seu chamado, na sua vocação, naquilo que o Senhor designou essa pessoa para fazer. Hoje eu estou aqui para testemunhar que antes do seu nascimento, o Senhor designou algo, Ele te chamou e te deu uma vocação. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, Pai. Neste momento, Pai Santo, eu estou aqui entregando a sua mensagem à sua igreja, à sua noiva, à sua amada. Senhor, como antes eu já orei, e peço novamente que o teu Espírito Santo comece, Senhor meu Deus, como em Gálatas diz, que o Senhor comece dividindo alma de espírito, junta de medula, e que essa palavra seja apta para discernir a intenção mais íntima do coração, trazer para a luz aquilo que ainda está oculto aos olhos dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, eu te peço, faça o seu querer e a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em uma sociedade, vivemos no mundo, vivemos nesse mundo e vivemos nessa confusão. Nós não sabemos quem somos, nós não sabemos para o que viemos nesse mundo. Algumas pessoas perguntam: será que eu só vim para sofrer? Será que eu só vim nessa terra para chorar, para viver com aflição, para viver desse jeito? Eles não sabem, eles não conhecem a verdade da palavra de Deus, que eles estão neste mundo porque o Senhor os escolheu, os designou, e designar é direcionar, é apontar, é vocacionar alguém para algo. E quantas pessoas eu vejo ao meu redor dizendo: eu não sei para o que eu vim fazer, eu queria saber o que eu vim fazer, eu não sei, é uma confusão na minha mente, eu não sei o que vou fazer. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor, assim como veio a Jeremias, vem a você essa noite. Assim como a palavra de Deus veio para Jeremias e veio dizer para Jeremias: olha, eu já tenho algo preparado para você muito antes de você conhecer, muito antes de você saber. Eu já sabia, porque foi eu que te vocacionei, foi eu que te deleguei, foi eu que te indiquei para esse lugar. Ore calabassurianda labas. E Jeremias então vai dizer, acompanhe comigo na sua palavra, em nome de Jesus. A palavra do Senhor veio, a gente vai ler o contexto.
Desde o capítulo 1, para dar contexto também, a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Ananote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aleluia! Mas eu disse: ah, Senhor soberano, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não digas que é muito jovem. A todos a quem o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje estou autorizando você sobre as nações e reinos, para arrancar, para despedaçar, arruinar e destruir, mas também para edificar e plantar. Nesse mundo que nós vivemos, existe essa confusão. Existe essa crise de identidade, onde eu não sei quem eu sou, não sei para o que eu fui vocacionado, não sei o que vou fazer nesta terra, mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor vem essa noite a nós, dizendo: eu trarei a memória, eu te darei agora a clareza, em nome de Jesus, daquilo que você foi vocacionado e chamado para fazer. Amém? Você está acompanhando aí comigo? Oh, Jesus, glória a Deus. Você pode ir dando glória a Deus, aleluia, enquanto eu acho a minha ministração? Amém, Jesus, glória a Deus. Eu não sei muito fazer oratória, mas rotatória eu sei fazer, né? Que é com o meu chamado. Eu já mudei de rota e hoje estou aqui fazendo o serviço do Senhor Jesus. Queridos, fazer o chamado do Senhor, responder ao chamado do Senhor, para mim foi um privilégio muito grande. Eu orava ao Senhor todos os dias e dizia: Deus, o que eu vim fazer aqui? O que o Senhor me chamou para fazer nessa terra? E eu vivia orando e eu dizia: Deus, eu não vou sossegar enquanto o Senhor não me mostrar aquilo que eu vim fazer, o que eu sou, aquilo que o Senhor me chamou para ser. E um belo dia, numa reunião de liderança, o Espírito Santo então foi como uma flecha no meu coração. O pastor falando sobre algo e o Espírito Santo no meu coração naquela hora disse: você é profeta, eu te chamei para profetizar as nações. Eu te chamei, Orilza, eu te chamei, te vocacionei para que você fosse boca, a minha voz nessa terra. E o Senhor me colocou aqui para dizer para você que você tem um chamado da parte de Deus. Você tem uma vocação da parte de Deus. O Senhor te escolheu e a palavra diz que antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. O Senhor nos conhece perfeitamente e Ele sabe quem somos. E uma das coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu quero falar para você de 3 pontos. Um ponto é que o Senhor te chamou para ser. Efésios no capítulo 4, no versículo 11, você pode abrir comigo? Efésios capítulo 4, versículo 11. Aleluia, Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 11. Santo é o nome do Senhor Jesus. O interessante é que o Senhor nos chamou e nos entregou dons, nos entregou
para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O Senhor nos chamou para ser, mas o que, irmã, que eu sou? Existem dons específicos na palavra de Deus, que o Senhor nos vocacionou muito antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Não é isso, pastor? Não é isso, igreja? O Senhor nos vocacionou com algo. Ele estendeu a sua mão sobre nós e nos vocacionou, dizendo: você vai ser isso aqui. Gente, eu não entendia por que eu vivia tanto procurando em mim alinhar meu coração o tempo todo. Parece que o Jurandir falava para mim assim: Urilza, tu vive o tempo todo querendo ver se tu tem erro na tua vida. Eu falei: gente, erro eu tenho de muito. Eu só quero alinhar com o coração de Deus. Aquilo que não está agradando a Ele, eu quero alinhar. E eu não entendia por que eu tinha essa sede, essa vontade de ver as coisas e querer consertar e querer dizer uma palavra, e automaticamente a palavra já vinha na minha mente. Eu dizia: gente, eu acho que eu não sou normal, eu sou de outro mundo, só pode. E realmente eu sou do outro mundo. Amém. Nós somos do outro mundo. Amém. Somos da eternidade. E de repente o Espírito Santo me revela. E eu quero dizer para você que o Senhor te chamou para ser ou um profeta, ou um apóstolo, ou um evangelista, ou mestre. Mas por que o Senhor nos colocou dom? Por que o Senhor nos capacitou de dom? Esse dom é para edificação da igreja, é para servir a igreja, é para colocar isso para que a igreja seja alimentada. Aleluia! Eu não entendo por que tem muitos profetas, muitos evangelistas, muitos apóstolos, mestres, mas eles não se levantam, eles não querem dar um passo, eles não querem dizer: eis-me aqui, Senhor. O tanto de gente que tem revelações, o tanto de gente que Deus fala, o tanto de gente que Deus diz: eu sou isso, mas não se posiciona. Deus te chamou para ser. Deus te chamou para ser primeiro filho, mas também para servir a noiva, a igreja do Senhor. E você vive orando e dizendo: Deus, restaura os meus sonhos. Deus não vai restaurar sonhos egoístas da igreja. Deus vai restaurar os sonhos dele no nosso coração. Se for para restaurar sonhos, igreja, o Senhor restaure o sonho de servir, de ser um profeta, de ser um evangelista, de ser um mestre. Ei, se posicione em nome de Jesus. Noiva do Senhor, igreja do Senhor. E eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. Eu não estou aqui pela minha própria vontade, porque a minha vontade era não pregar. A gente treme quando a gente está aqui em cima. Até para ministrar o louvor, irmãos. Até hoje minha perna treme. Aí eu venho aqui e fico com a minha perna se tremendo todinha. Lá para as tantas é que o medo vai passando. E uma discípula minha falou para mim: você sabia que o medo tem medo da coragem? E essa coragem se chama Espírito Santo de Deus. Não é uma coragem própria nossa, é o Espírito Santo de Deus. E quantas pessoas hoje que nós temos aqui, que você recebeu um dom, que você recebeu uma vocação para ser e servir a noiva de Cristo, mas você está aí, você está parado, você está inativo, e o corpo de Cristo não funciona se você não se posicionar. O corpo de Cristo não é completo. Ele pode funcionar, mas é pela metade. Você já viu um corpo que não tem todos os membros, ou que na verdade, tirando a perna, ele vai andar direito? Não vai. Nós somos o corpo de Cristo, o cabeça é Ele. Ele é a cabeça pensante, Ele é aquele que fala e a igreja faz. A igreja responde ao chamado de Deus. Não tem por que nós termos medo se Cristo é o cabeça maior, se Ele
Ele está na nossa frente dizendo: olha, seja forte, seja corajoso, vai, eu estou contigo, eu vou te proteger, não tenha medo deles. Por que a gente tem tanta essa confusão? E dentro disso, daquilo que o Senhor te chamou para ser, existe uma confusão na mente da igreja. E o que eu tenho orado, eu tenho dito: Deus, que confusão! E é palavra em cima de palavra, e é palavra em cima de palavra, e entra série, sai série, e a igreja continua do mesmo jeito. E é estudo em cima de estudo, e é isso e é aquilo, mas a igreja não reage. Jesus, por que somos assim? Se Cristo, se Jesus, se o nosso amado, o nosso noivo, aquele que te resgatou, aquele que me resgatou, nós estávamos perdidos. Existia uma célula sobre nós de morte. Jesus inclusive venceu a morte. Ele venceu a morte. Por que temos medo da morte? Aleluia. Se Jesus venceu a morte, você crê que Jesus venceu a morte? Diga amém. Por que você tem medo da morte? Se Ele venceu a morte e te deu vida eterna, e me deu vida eterna, mas essa vida eterna vai ser vivida depois da morte. Mas e aqui? Como é que fica aqui? Como é que fica o serviço que o Senhor nos entregou da cidade de Deus? Como é que fica o bairro? Como é que ficam as pessoas que estão sedentas? Se só um responde, se só 3 responde, só 4 responde, e o restante, e o corpo funcionando corretamente, todo mundo colocando seus dons a serviço do reino de Deus. Como fica, irmãos? Me respondam. Jesus, o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: desperta, eu te vocacionei, antes do teu nascimento eu te conheci, eu sei quem você é, eu sei os medos que você tem. Urias, eu sei dos teus medos, e o Senhor sabe perfeitamente dos meus medos, mas eu nunca me neguei a dizer para o Senhor: Senhor, eu vou. Irmãos, mesmo com medo, eu vou. Mesmo com, de vez em quando eu tenho crises, mas eu digo: Deus, eu vou. E quando eu estou lá caída no chão, veio a minha palavra do Senhor e me levanta e me reposiciona para o meu chamado. Eu tenho que ser perfeito no meu chamado, eu não posso errar. Não! Você só precisa ouvir a palavra do Senhor Jesus. Você só precisa lembrar que antes de você nascer, Ele te conhece perfeitamente e te vocacionou para ser. Mas ser o quê? Você precisa descobrir em Deus. Já teve tantas mensagens aqui que o pastor pregou, ministrou, e desde então você não procurou saber o que o Senhor te chamou para ser? Vocês estão entendendo a palavra do Senhor, irmãos? E essa confusão, sabe, na mente da igreja. E olha aqui, não é por falta de palavra. Não é, irmãos. Eu falo para você com todo o amor do meu coração. Não é por falta de palavra, não é por falta de discipulado. Porque não é porque eu tenho discipulado, meu discipulador, ele falta muito comigo. Não. Às vezes é você que falta com o seu discipulador, mas discipulado, todos os dias tem discipulado. Você tem o seu discipulador para te aconselhar. Eu estou confuso. Você tem alguém. O Senhor não te deixou aqui sozinho. O Senhor também não te via para você ficar só. Você tem alguém. Inclusive o Senhor tudo Ele faz, porque a Bíblia diz que Ele que coloca pastores segundo o seu coração. O pastor Júnior hoje está aqui porque o Senhor colocou ele aqui. Você está aí porque o Senhor te designou aqui para a cidade de
chamou para estar aqui na cidade de Deus, para fazer a diferença, para ser aquilo que o céu gritou que eu seria. O céu gritou, irmãos, o céu. Jesus, Deus olhou lá de cima e disse: você é isso aqui, ó. E eu te capacito para ser isso aqui. Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo 14, 33, por favor, acompanhe comigo, em nome de Jesus. Eu vou ser breve. Aleluia. Você pode ir dando glória a Deus. Aleluia. Enquanto você procura. Aleluia. Essa confusão que a gente vive. Essa confusão que a gente vive, sabe? Eu acho que eu anotei errado, irmãos, a referência. Mas a palavra de Deus que eu quero achar, eu não sei se alguém sabe aí, pode me ajudar, pastor aí, né? Eu falo alguém, mas é direcionada. 14:33, perdão, amados. Que diz assim: a gente vive essa confusão, essa crise de identidade. Uma hora eu sei quem eu sou, outra hora eu já não sei mais. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu tenho certeza, outra hora eu já não tenho mais. O nosso Deus não é esse Deus. Todas as vezes que Ele falou com você, Ele foi certeiro, Ele não errou, em nenhum momento Ele errou. Olha o que a palavra diz: pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Deus é Deus de paz. Ele não fica uma hora eu sei, uma hora eu quero, outra hora eu não quero, eu não sei mais do que. Não, Deus é um Deus que traz paz e convicção ao teu coração daquilo que você é. Quando Deus disse para mim: você é a profetisa, eu disse: eu sou. E eu queria até abandonar o louvor, porque quando eu descobri que eu era profeta, eu disse: ixi, eu não vou nem mais ministrar o louvor, vou ser só profeta agora. Eu fiquei muito alegre, eu fiquei muito feliz, porque Ele me capacitou a ser assim. Ele me chamou para ser isso aqui. Ele me chamou. Hoje eu estou aqui pela vontade do Senhor Jesus, porque o Senhor assim confirmou no coração dos meus pastores, e hoje eu estou aqui. Sabe, irmãos, que possamos crer na verdade de Deus, que possamos olhar para as verdades da palavra de Deus. Eu estava confusa um dia e os meus pastores foram lá em casa, o pastor me deu uma palavra, pronto, acabou. Eu fui em direção disso. Você veio para servir as pessoas e não viver para as pessoas. Querer ser aceito pelas pessoas. Eu falo de algo que eu vivi. Eu vivia muito isso, irmãos. Eu disse: Senhor, quer saber? O que está escrito na tua palavra ao meu respeito? É isso aqui? É isso aqui. Então pronto, acabou. Eu vou ser isso aqui. 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado nesse amor. Jesus venceu a morte, mas ainda temos medo da morte. Temos medo de exercer o nosso ministério. Temos medo do que as pessoas vão dizer. Tenha medo de não enterrar o seu talento, como aquele homem enterrou o seu talento. E o medo maior, inclusive, às vezes é que você tem essa imagem desse Deus carrasco. Que você tem essa imagem de um Deus deturpado na sua mente, e por isso às vezes não consegue exercer, porque na verdade eu tinha, né, pastor? Eu achava que Deus era muito carrasco, e se eu não exercesse direito, Ele ia me dar escoteada. Mas Ele é amor. A Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo. Não, mas é só pela metade, não, é todo medo. Todo medo, e você se posiciona, e você diz: o Senhor diz assim para você, a palavra diz assim para você. Por quê? O Espírito Santo que habita em mim, que está lá em Isaías 61,
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre você, está sobre nós. Existe um Espírito em nós. A Alice ministrou quarta-feira na célula e foi muito tremendo, sobre nós não calarmos o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente cala o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fala. Quanto de irmãos eu já vi? Irmã, Deus me revelou, Deus falou comigo, Deus me mostrou isso aqui. Mas o irmão continua do mesmo jeito. Ele nem procura saber a sua identidade e também nem anda em direção dessa identidade quando sabe da sua vocação, do seu chamado. E às vezes a gente cala o Espírito Santo, a gente diz: não, Espírito Santo, tu não vai falar, Espírito Santo, tu não vai falar. A palavra de Deus diz lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. O que diz lá, irmãos? Alguém pode me levantar a mão e dizer para mim isso? Hã? Vocês não sabem? Ou estão com vergonha? Estão com vergonha, né? A palavra de Deus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em um lugar quanto na cidade de Deus, na sua igreja, na sua célula, na sua escola, na sua rua, na sua vizinhança. Pela minha capacitação, não, pela capacitação do Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim, Ele me dá coragem, Ele me impulsiona, Ele fala e Ele vela pela sua palavra em fazer cumprir a sua palavra. Um outro ponto também, nessa questão de ser o que o Senhor me chamou para fazer, que muitas das vezes nos traz confusão, nos traz medo, é achar que é sobre nós. Vocês talvez já estão, eu não sei se eu posso dizer a palavra, cansados de ouvir isso, né? Mas devido a essa série, o pastor sempre ministrava isso, né? Mas às vezes essa realidade está dentro de nós. Quando Jeremias foi vocacionado, quando ele foi chamado, ele disse: eu, Senhor, nem sei falar. Ele olhou para quem, irmãos? Ele olhou para ele. Eu nem sei dizer, eu nem sei falar, eu sou muito jovem, eu sou basicamente uma criança. Como é que o Senhor vai enviar alguém? Deus diz: Jeremias, não é sobre você, é sobre quem está vocacionando você. Jeremias, quantos Jeremias nós temos aqui? Jeremias, não é sobre você, é sobre mim, porque quando eu te escolhi, designei, te apontei, te direcionei, te deleguei, eu mesmo velo para te capacitar, Jeremias, para que você exerça o seu chamado, para que você exerça aquilo que eu te chamei para ser. Oh, glória a Deus, aleluia. Vive o Espírito Santo no nosso meio, queridos. Oh, glória a Deus, aleluia. Você pode fechar os seus olhos, você pode levantar as suas mãos e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor me designou, me direcionou, me apontou, me lançou na IDPB Reviver. Ele nos lançou na IDPB Reviver. Não é sobre você, IDPB, não é sobre a sua mensagem, é sobre a minha mensagem, é sobre aquilo que eu te chamei para ser. O que eu te chamei para ser foi isso aqui. Oh, glória a Deus. Alabaxere cantarabassurianda alabás. Re cantarabaxere cantarabalabás. Santo é o nome do Senhor. Ai, DPB. Ai, DPB. Pare de dar desculpas. Para. Gente, o Espírito Santo falou comigo quando mandou eu entregar essa mensagem. Ele disse: Orilza, na verdade, eu não sei se ele me chamou de Orilza, acho que foi de filha, né? Filha, é eu que estou colocando, tá, irmãos? Orilza, disse: filha. E eu tive uma visão na hora que eu orava e o Espírito Santo me mostrava: eu vou te colocar no altar para ministrar essa palavra. O Senhor falou para mim, e está aqui o meu pastor de testemunho, que no mesmo dia que falou, eu mandei a mensagem para o Senhor. Deus me deu uma mensagem, pastor, e fala sobre chamado. Eu estava lá vibrando assim, tá, gritando. E ele disse para mim: diga para minha igreja parar de dar desculpas. Diga para minha igreja se posicionar com verdade do seu coração.
Não é por falta de palavra, não é por falta de incentivo, não é por falta de nada. Nós temos tudo, mas ainda não estamos da forma que o Senhor quer. Não estamos no lugar que o Senhor quer. Funcionando, fazendo funcionar o reino de Deus. E eu temo muito que muitas das vezes é o egoísmo que nos para. Parece que quando eu oro pela igreja, eu oro muito por vocês, irmãos. O Senhor sabe, diante de Deus, diante do Espírito Santo, não é para mim me vangloriar. O Senhor sabe disso, que Ele guarde o meu coração. Mas eu oro, Deus, liberta a igreja do egoísmo. Liberta a igreja, Senhor. Eles querem que restaure sonhos egoístas. Deus não vai restaurar seus sonhos egoístas. Em Ageu, no capítulo 1, ele vai dizer de um povo que tinha, mas ainda assim não era bastante. Eles não conseguiam se conter com tudo que tinham. E aí o Senhor então usa o profeta Ageu e manda a mensagem para o povo do Senhor: come, mas não se fartam. Tem, mas não divide. São egoístas. Desperta em nome de Jesus, povo de Deus. A mensagem, a última mensagem, a última não, a antes, não podemos nos calar, faz jus também a essa palavra, eu creio. Essa aqui é a palavra final e a palavra profética que vem do Senhor para a igreja IDPB Reviver, para todos os ministérios que atuam neste lugar. Irmãos, em nome de Jesus, que possamos dizer ao Senhor essa noite, dizer: Deus, eu aceito o seu chamado, não o meu próprio, não aquilo que eu quero, não os meus egoísmos, não a minha vaidade, mas o seu, Senhor. Eu estava ontem na vigília e eu sou muito chorona, eu quero chorar. E quando uma irmã orava, quando ela orou, ela disse assim: Senhor, visita os pastores que fazem missão no interior. Cara, aquilo veio como uma flecha no meu coração. Diz: Deus, como eu sou egoísta, né? Como eu tenho tudo, enquanto homens que andam quilômetros e mais quilômetros a pé para ministrar uma palavra, para trazer pessoas de barco, de rabeta, eles fazem todo esse trajeto para abençoar pessoas. Nós estamos sendo egoístas em não ceder à vontade de Deus. Você tem muito IDPB, você está abastada. Ei, você acredita que é rica, mas você está cega, muitas das vezes pelo egoísmo. E que em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus desperte você para isso, para que você possa, em nome de Jesus, viver o seu chamado, servindo o reino de Deus, servindo pessoas. Não é do jeito que você quer, olhe para Jesus. Não é da forma que você quer e desejou, olhe para Jesus. Ah, eu estou lá no lugar, mas eu não gosto. Olhe para Jesus. Ele vai direcionar você, querido. Ele vai direcionar nós. Santo é o nome do Senhor, toda a glória, Jesus, seja dada a Ti. Como o Senhor é lindo, como o Senhor é santo, como o Senhor tem revelações poderosas à sua igreja, ainda que sejam simples, mas são como uma flecha no coração de pessoas. Hoje tem pessoas aqui que estão recebendo uma revelação de Deus no seu íntimo, talvez de orações que você fez lá no seu quarto. Tem pessoas aqui, inclusive, que tudo que você precisa fazer não é saber para o que você foi chamado, é simplesmente se posicionar, porque você já sabe qual é o seu chamado. É simplesmente dar um passo de fé, dizer: Deus está aqui, eis-me aqui,
como disse Jeremias. Um outro ponto é a obediência. Para que possamos viver e ser aquilo que o Senhor nos disse, nós precisamos ser obedientes à voz do Espírito Santo. E é aqui que as coisas parecem que param. Porque nós temos essa mania de fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, e não da vontade do Senhor, como Ele disse que tem que ser feito. Mas às vezes eu não sei, eu queria fazer do meu jeito. Não é do nosso jeito. Lembra que não é sobre nós, é sobre Ele. E se é sobre Ele, é do jeito dEle. Ele vai nos instruir, Ele vai nos direcionar. Instruir-te, ensinar-te o caminho que deve andar. Não seja como uma mula ou um cabresto, é isso? Seja simplesmente obediente. Irmã, quem foi obediente? Isaías foi obediente. Depois que Isaías teve a visão da glória de Deus, depois que Atenaz toca nos seus lábios, Isaías então tem o seu pecado purificado, que era nos seus lábios, porque ele era profeta. Amém? Eles estão caladinhos aí. Vocês gostam de ficar caladinho, né? Ele então é tocado, purificado da sua iniquidade, e logo em seguida o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conversando. E agora, irmão, você acha que isso é proposital? O Espírito Santo está conversando aqui, e agora quem a gente vai enviar? Como é que vai ser? Que a gente precisa falar àquele povo. E aí, como assim? Eu não posso ficar mais, eu não posso dizer que eu não vou fazer mais a vontade de Deus, eu não posso mais recusar o meu chamado, eu não posso retroceder. Na verdade, Ele já tocou os meus lábios, Ele já me purificou, Ele já me perdoou, Ele já me limpou. Na verdade, eu tive uma visão da glória dEle, Ele é sentado, serafins ao seu redor, há um manto das suas vestes. Eu não posso! E aí o que Ele faz? Mas quem a gente vai mandar? Quem a gente vai enviar? Isaías, no capítulo 6, versículo 8. Estão conversando ali. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem é que vai se posicionar? Quem é que vai responder ao seu chamado? Quem é que vai dizer sim ao seu chamado? Quem aquela nação espera? Quem é que aquela nação vai ver? Dizendo assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus. Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não posso mais ficar parado, eu não posso mais achar que não aconteceu nada comigo. Não, eu fui purificado, a minha culpa foi tirada. Então é obrigatório eu dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, nos envia, Senhor. Envia IDPB, Senhor. Envia-nos, Senhor, aos lugares assolados. Envia-nos aos lugares de trevas. Nos envia, Senhor, para que possamos proclamar a sua santa palavra. Oh, glória a Deus. Você está animado aí? Eu estou muito animada. O Diego perguntou de mim assim: Urilza, te alegra aí que tu tá assim meio... Eu falei: mano, eu tô em espírito aqui, tu nem sabe como é que tá as coisas aqui dentro de mim. E eu tava conversando com as pessoas, mas conversando com o Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda-me, eu dependo de ti. Quantos aqui vão ser obedientes ao seu chamado? Essa palavra vem a você para que você seja aquilo que o Senhor te chamou e te vocacionou para ser, te designou para ser. Para você ser, você precisa exercer com obediência o seu chamado. Falar exatamente o que Ele disse, não acrescentar e nem diminuir nada. E tudo o que está escrito aqui foi exatamente o que Deus me disse. Tem até um irmão que é de testemunha aqui, que é o Jonathan, né, Jonathan? Sem tirar nem pôr, tudo está aqui o que o Senhor me disse.
E não é para minha glória, não. É para que você saiba que Deus usa e escolhe quem Ele quer, a hora que Ele quer. E Ele envia quem está disponível a ouvir a sua voz e obedecer o seu comando. Não é sobre mim, não é sobre Orilza, porque ela tem muitas coisas ainda. É sobre quem me chamou. Ele é poderoso. Ele é muito forte. Ele inclusive ressuscitou da morte para me dar vida. E eu aqui ficar parada? Ah, não, eu não vou ficar parada diante de algo tão grande que Ele fez por mim, de uma tão grande salvação que me alcançou. Eu não vou, irmão. Você vai? Oh, Jesus, não podemos. Eu estou igual a Josi aqui, balançando minha perna. Sejamos obedientes, como Isaías, que disse: eis-me aqui. Você pode enviar, depois que o Senhor... Você é profeta, mas você precisa buscar na palavra. Você precisa olhar para a palavra. Um profeta não pode não ter palavra. Ele não pode achar e dizer: ah, eu acho que Deus falou isso. Não, a palavra diz, e ela é real, ela é verdadeira quando ela fala. Que você possa ser curado, em nome de Jesus, dessa confusão. Um outro ponto é o medo. Ah, eu tenho tanto medo, irmãos, das pessoas, de ser rejeitado. Eu vou sofrer rejeição. Vai mesmo, vai. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo, eu venci. Ah, mas eu vou exercer o meu chamado e as pessoas vão pensar o quê? Você veio para servir as pessoas e não viver para as pessoas. Ah, querer ser aceito pelas pessoas. Eu falo de algo que eu vivi. Eu vivia muito isso, irmãos. Eu disse: Senhor, quer saber? O que está escrito na tua palavra ao meu respeito? É isso aqui? É isso aqui. Então pronto, acabou. Eu vou ser isso aqui. 1 João, no capítulo 4, no versículo 18, a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado nesse amor. Jesus venceu a morte, mas ainda temos medo da morte. Temos medo de exercer o nosso ministério. Temos medo do que as pessoas vão dizer. Tenha medo de não enterrar o seu talento, como aquele homem enterrou o seu talento. E o medo maior, inclusive, às vezes, é que você tenha essa imagem desse Deus carrasco. Que você tem essa imagem de um Deus deturpado na sua mente e por isso às vezes não consegue exercer, porque na verdade eu tinha, né, pastor? Eu achava que Deus era muito carrasco e se eu não exercesse direito Ele ia me dar escoteada. Mas Ele é amor. A Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo. Ah, não, mas é só pela metade. Não, é todo medo. E você se posiciona e você diz: o Senhor diz assim para você, a palavra diz assim para você. Por quê? O Espírito Santo que habita em mim, que está lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre você, está sobre nós. Existe um Espírito em nós. A Alice ministrou quarta-feira na célula e foi muito tremendo, sobre nós não calarmos o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente cala o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fala. Quanto de irmãos eu já vi: irmã, Deus me revelou, Deus falou comigo, Deus me mostrou isso aqui. Mas o irmão continua do mesmo jeito. Ele nem procura saber a sua identidade e também nem anda em direção dessa identidade quando sabe da sua vocação, do seu chamado. E às vezes a gente cala o Espírito Santo, a gente diz: não, Espírito Santo, tu não vai falar, Espírito Santo, tu não vai falar. A palavra de Deus diz lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. O que diz lá, irmãos? Alguém pode me levantar a mão e dizer para mim isso? Hã? Vocês não sabem? Ou estão com vergonha? Estão com vergonha, né? A palavra de Deus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas
mais. Talvez eu não posso mais recusar o seu chamado. Eu vou, me envie as nações, me envie o seu povo. Eu vou dizer exatamente tudo que o Senhor me diz. E depois de sermos obedientes, tem um horário, né? Eu falo muito. Qual é o horário? Depois de sermos obedientes, nos dispor, ter disposição para ser obediente, para aceitar o chamado de Deus, para ser enviado, o Senhor então te capacita de autoridade. Ixi, irmãos. Depois do eis-me aqui foi mais forte. Depois que o Senhor, olha só, vou fazer um resumo aqui. Eu estou usando de síntese, tá? Que eu tenho aprendido com o meu nobre pastor Júnior, a pastora Lígia. Eu tenho um desejo muito grande de ser como eles, né? Inclusive eu fiz uma oração: Deus, será que eu tenho que ser como um pastor assim? Porque eu não sei se é errado, né? Na verdade eu tenho ele como referencial de vida cristã, de um homem que ouve o Senhor, de um homem que renuncia muitas das vezes, todas as vezes que é preciso. Então ele é o meu referencial, a pastora é minha referencial, de uma mulher submissa, íntegra. Inclusive eu tenho visto assim o posicionamento da pastora, né, diferente, assim, mais ousada quando vai ministrar, com toda a autoridade. Eu fiquei muito orgulhosa dela no dia da rede de mulheres. Foi com muita ousadia, foi com muita unção. E eu gritava lá de trás: glória a Deus, aleluia. O povo respondia aqui na frente, né? Quando você grita glória a Deus, aleluia, pode ver que o povo também vai na sua direção, eles gritam também. Então depois que você vive, né, depois que você é vocacionado para ser o que o Senhor te chamou para ser, te designou para ser, você então vai viver o seu chamado sem confusão, sem medo, sem achar que é sobre você. Quando você dissipa essas coisas do seu coração, você vai viver o seu chamado em obediência, entregando ao Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu morro, para que outros vivam, eu morro, para que outros sejam curados, eu também, para que outros sejam sarados, eu também. E você vai ser obediente à voz do Senhor, e vai entregar e ser submisso à vontade do Senhor, para abençoar outras vidas. Obediência, obediência. Nós precisamos ter um coração obediente. A palavra de Deus diz que Jesus aprendeu a ser obediente. Quando eu digo assim: irmão, seja obediente, eu não quero que você automaticamente, eu vou ser obediente agora. Jesus aprendeu a ser obediente. Nós também temos a capacidade de aprender a ser obediente. Dá um comando à nossa voz, dizer: eu vou ouvir a voz do Senhor, eu vou obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. E depois de ser obediente, o Senhor então te dá autoridade. Quando você entende a sua vocação, quando você entende o seu chamado, quando você entende que você foi chamado por Deus. Eu não sei se você hoje, eu estou falando de profetas, eu não sei se eu estou falando diante de profetas, eu não sei se eu estou falando diante de evangelistas, mestres, apóstolos, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa: quando você se posiciona, o Senhor diz assim: a autoridade eu te delego, a autoridade eu te dou, vai, você está capacitado nessa área para você fazer o que eu designei você para fazer. Você está autorizado nessa área. Você tem autoridade. Irmão, mas quem é autoridade? Deus te deu autoridade para você ir falar no nome dEle. Eis que vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões. Se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará mal. O Senhor te dá autoridade, igreja. Nós temos autoridade de entrar por aquela porta, sentar aqui e dizer: hoje nada vai impedir o meu culto, nada vai impedir minha oração, nada vai impedir o meu louvor, nada, inclusive o irmão que está do meu lado vai sentir essa glória. Deus nos capacitou e nos dotou com
autoridade. A autoridade. Ele diz para Jeremias, acompanhe comigo aí no versículo 10. Veja, hoje dou a você a autoridade sobre nações e reinos. Você está no nome da autoridade maior, que é o Senhor. Aonde Ele te enviar, você está diante dEle. E diante da nação que Ele colocou. Mas a IDPB é uma nação pequena. Não interessa. Se for para fazer a diferença, nós vamos fazer a diferença num povo pequeno. Se for para fazer a diferença, nós vamos fazer a diferença aqui, para depois sair lá e começar a dizer que o Senhor grandes coisas fez pela IDPB, grandes coisas o Senhor fez e fará, igreja. Meu Deus! Deus nos deu autoridade. Deus nos dotou de autoridade. Quando Ele vocacionou você, Ele estendeu a mão sobre você. Ele disse assim: peraí, antes de sair da barriga da tua mãe, peraí, rapidinho, Sueni, peraí, Sueni, rapidinho, não vamos contrair agora, não faz força, deixa eu vocacionar aqui a Nájida, calma, eu quero vocacionar a minha filha hoje, antes de ela sair do ventre da mãe dela, eu vocaciono ela, eu vocaciono Jonathan, a Débora, eu vocaciono a igreja IDPB, antes de sair da barriga, antes de nascer, o Senhor nos vocacionou e nos deu autoridade. Então nós temos tudo, mas às vezes não fazemos nada com tudo que temos. E eu não falo isso como uma crítica, eu falo isso como uma reflexão. Não nos falta nada, igreja. Não falta nada, igreja. Ei, psiu. Não falta nada para a igreja IDPB reviver, ser e fazer, e ser obediente, fazer a diferença na cidade de Deus. Não falta. Sabe o que falta? Você pode chutar aí? Disposição. Glória a Deus pela sua vida, irmã. Disposição. Coração obediente. Amém, queridos? Eu não gosto de... Eu acho que eu tô muito orgulhosa de mim, irmão. Vocês nem imaginam. Eu pensei assim, eu acho que eu vou falar tudo errado. Mas eu estou aqui debaixo da autoridade do Todo-Poderoso. Existem anjos neste lugar. Existe o céu aberto sobre este lugar, dizendo: IDPB, eu te chamei para ser. IDPB, deixa, abandona a confusão, olha para mim. IDPB, não tenha medo, seja forte e corajoso, eu estarei convosco. IDPB não é sobre você, é sobre quem vocacionou você. IDPB, ouça a minha voz, seja obediente ao meu comando, ande de acordo com a minha vontade. E por fim, quando você entende que você aleluia, isso aqui você pode ficar de pé e dar um glória a Deus bem alto, se você crê nessa verdade.